Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, ao vivo, de meio-dia a 1, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal 810 AM Santos, TV Guarulhos, canal 3 da NET, tvetica.com.br, tvexito.com.br, com reprise às 18h10 e às 6h10 da manhã. Às 6h10 da tarde, 6h10 da manhã. Você pode participar ao vivo também pelo telefone aqui de São Paulo, 11-5081-3782. Convidados hoje, o físico Paulo da Conceição. Grato por tê-lo aqui, Paulo. É um prazer estar mais uma vez nesse programa e agradeço ao Fausto, a Zenilda e toda a produção. Também conosco, advogado, empresário Misael Antônio de Souza. Misael, que bom reencontrá-lo. Alegria sempre renovada quando recebo o convite de vocês e principalmente estar junto com essa banca tão seleta de profissionais. Também conosco o consultor de marketing, planejamento e suprimento da Comgás, Ricardo Valejo. Ricardo, é bom tê-lo aqui. Obrigado, Zé Compé. Boa tarde a todos. Acho que vai ser uma oportunidade muito boa para falar do gás natural veicular dentro dos temas de combustível que está sendo muito atual hoje nas notícias brasileiras. E nos dá a alegria de participar do Gente que Fala o advogado Alberto Rolo, que é especializado em legislação eleitoral. É bom estar com você, Zancopé, é bom estar com você e com os companheiros de mesa e poder atender aquilo que quiserem saber, que a gente possa esclarecer. Esta é uma época que, por incrível que pareça, o trabalho não é tanto, é depois da eleição que a coisa pega na legislação eleitoral ou agora? São milhares de candidatos, você tem que fazer o registro de todos eles, tem sempre um defeitinho, a fotografia, o cara resolveu sair com chapéu, é proibido sair com chapéu, sair de chapéu na cabeça. Sim, usando o chapéu. Enfim. Uma série, doutor, certidão de como nascimento. Como é que é isso, doutor? Você sabe que tem gente que para aparecer, pega, veste o chapéu de caipira e aparece e acha que assim é que vai sair. O seu amigo, o deputado Tiririca, era um que fazia questão de sair com aquela indumentária dele. Deixa eu aproveitar a presença do senhor aqui. Eu sempre disse isso na época da eleição. Quando o Tiririca foi candidato, ele se apresentava caracterizado como uma figura que ele interpreta nos palcos, no circo e tudo mais. Nunca apareceu de cara limpa ali. Então, quem era o candidato? Era o Tiririca ou era o palhaço? O palhaço. Na verdade, ele encarnava um personagem, fazia o personagem como se fosse o candidato, e quem era votado era o personagem. Sim. Mas quem foi lá enquanto deputado foi o próprio cidadão. Mas se ele aparece daquele jeito no Congresso, ele seria... Já imaginou? Falta de decoro. Tem momentos... Não seria? Tem momentos... Isso que eu pergunto, seria falta de decoro. Tem momentos que até aparecer de palhaço está bem de acordo com o pessoal lá, né? Então vai de palhaço mesmo. E o caso do Paulo Moura expulso do PT? Pode ir? Olha, fizeram um processinho pouco instruído, sem dar ao Paulo Moura a chance de defesa, e ele acabou sendo cassado. Era óbvio que ia ser dentro do PT. Agora deram a oportunidade de retomar o procedimento de expulsão dele. E eu não tenho dúvida em que vai ser expulso, e garantindo o contraditório o direito de defesa dele, ele vai ser expulso e não volta mais para o PT. E aí vai ter problemas, sim, o registro de candidatura dele. O pessoal hoje em dia, antigamente, esquecia de mandar para o tribunal, né, o nome do candidato na convenção. Era mais fácil, né? Sim, mas tem disso ainda. Tem gente que tira em cima da hora. Tem um caso aí que está correndo, em que o cidadão da mesma cidade, que queria ser candidato também, do mesmo partido, foi lá e pediu para o chefão, né, para o manda-chuva, pediu para o coronel para tirar o adversário dele e colocá-lo como candidato. E o chefão fez isso. E agora tem 2 caras disputando a mesma vaga na justiça. Se a gente contar isso com detalhes, são poucos os que acreditam, né? Mas essa história de o nome desaparecer da convenção e o tribunal não receber e o cara está lá, cadê meu nome? Isso é mais comum do que se imagina, né, doutor? Tem muito caso assim, né?
Mas vamos falar sobre a retomada do gás do GNV em São Paulo. Dados da Comgás indicam que a economia proporcionada pelo consumo de gás em relação à gasolina e ao etanol garante o retorno do investimento em um kit conversor em até um ano. Analistas acham que o descrédito enfrentado pelo GNV na última década se deve a equívocos na política do governo para o setor, mas acreditam que a tendência para o setor é de crescimento nos próximos anos. Ricardo. Obrigado pela palavra. Zancompé e amigos da bancada. Antes de esclarecer esse tempo de retorno do investimento que o gás proporciona, vou falar um pouquinho de economia. O GNV hoje, ele é não só hoje, mas desde o início de seu lançamento, que foi por volta de 2002, ele foi um combustível que trouxe muita economia para o usuário. E qual o tamanho dessa economia, né? A gente já chegou a ter no seu auge, que era o lançamento, de 65% de economia, mas ao longo de toda essa história, até 2014, ele nunca foi menor do que 50%. E qual produto hoje que dá uma economia nesse porte e não consegue alavancar a venda, como é o caso do GNV, e que foi até citado por problema de credibilidade? A gente teve, sim, um problema de credibilidade, que foi em final de 2007 e 2008, pela política energética nacional. Existia, naquele ano choveu pouco, se parece muito com esse ano, os níveis de reservatório estavam baixos, e muitas termoelétricas, que eram movidas a carvão, que gerava muita poluição, elas foram convertidas para gás natural. E o governo, em determinado momento desse ano, foi mais ou menos setembro, outubro, determinou que boa parte do gás produzido e importado para o Brasil deveria ser consumido pelas termoelétricas. Mas foi um equívoco, porque ele foi dada uma declaração que, olha, o gás é um produto nobre para geração de energia e não deveria ser usado em veículo. Isso não é real. A gente tem muitos países hoje que utilizam muito gás natural veicular, inclusive os Estados Unidos, o estado da Califórnia vem utilizando muito, e a gente nunca teve falta de gás. Pelo contrário, de 2008, que foi esse momento que gerou essa dúvida no governo para onde iria direcionar o gás, foi de 2008 até hoje, a gente cresceu mais de 100% na oferta interna. Ou seja, o Brasil diminuiu sua dependência de gás externo, o que não acontece com a gasolina. Hoje a gente tem sinais de especialistas que a gasolina está com preço represado. Isso impacta não só o caixa da Petrobras, mas como o saldo da balança comercial, porque a gente é um importador de gasolina. E o GNV, ele teria tanto esse papel para o consumidor, quanto para a política nacional de combustível, que ele é uma alternativa ao etanol e à gasolina. Ricardo, deixa eu interromper para fazer uma observação. O que as pessoas questionam sempre é a rede de distribuição. Sim. Né? Nós, saindo aqui de São Paulo, o acesso... Vai para o Rio de Janeiro, tem um posto que abastece com... Se você me permite, Zancompé, também outra coisa que eu acho que tranquiliza o consumidor, é seguro isso ou não é seguro? Porque as empresas que se estabeleceram inicialmente para fazer essa troca eram empresas que não tinham muita credibilidade. Então, acho que isso se perdeu um pouco a confiança em você também consumir esse tipo de coisa. Então, realmente, o problema do abastecimento é crítico e o problema da credibilidade da segurança. Eu acho importante esse comentário. Ótimos pontos. O problema do abastecimento, a gente teve, sim, na década 2005, 2004, como a gente teve um crescimento muito forte na frota de GNV, hoje a gente tem por volta de 1.700.000 veículos no Brasil, a gente tinha problemas em postos com fila. Hoje, esse problema ele não existe mais. Você consegue ir daqui ao Rio, você tem vários postos nas rodovias, você consegue ir a Porto Alegre, São Paulo a Porto Alegre, ou São Paulo Rio, São Paulo Belo Horizonte, consumindo gás natural. Hoje a gente tem uma rede, ela está pulverizada dentro das cidades da área de concessão da Comgás. O Rio de Janeiro é um estado muito maduro, então essa questão de um posto não, ele tem mais de 400 postos.
No estado de São Paulo, hoje, a gente está por volta de 370 postos em todo o estado de São Paulo. É lógico, mais concentrado aqui na região metropolitana. Então, essa parte de desabastecimento, ela já foi resolvida. A gente hoje não tem problema com a malha de postos. Ele garante as cidades e os grandes centros urbanos. Na questão de segurança, foi um ponto muito bem colocado. Hoje, para você converter o seu veículo, você passa anualmente por uma inspeção do Inmetro. Então, essa inspeção ele não certifica somente a qualidade, mas certifica a segurança e as emissões, coisa que o Controlar também fazia aqui em São Paulo. Então, no caso de São Paulo, a gente tinha até uma certa redundância no controle ambiental quando o carro era GNV. E as oficinas, elas também passam por essa homologação. E a gente tem grandes fabricantes, que são os fornecedores de kit e cilindro. Para dar um exemplo, o cilindro que é utilizado hoje num veículo é a mesma tecnologia de um cilindro que é utilizado numa indústria ou num hospital. Então, se hoje você vai num quarto de UTI ou um hospital, aquele cilindro de oxigênio é a mesma tecnologia que está no carro. Então, mas aquele que utiliza no seu automóvel, o botijão, propriamente dito, ele coloca em risco. Não coloca em risco. Porque no resto do Brasil, aqui mas em São Paulo, é tudo organizado. Mas você vai para o Brasil... Você está falando do cara que põe bujão para no o Brasil. Olha, São Paulo é tudo organizado. Vamos separar bem. Não. Só para dar uma ideia. O Ricardo está falando o oficial, o correto. Aí não... Por isso que quem faz gambiarra falando... Mas quem faz gambiarra faz em carro etanol, em carro a gasolina. Sim, gambiarra é outra coisa. E desculpa... O cara coloca a família com 3, 4... Não é botijão. A gente chama, é cilindro porque o botijão ele tem não, toda mas o que ele está falando é de gambiarra, não é? Aqui no norte do país, principalmente, as pessoas fazem por conta própria. Sim, exatamente. Esse e processo. O grande consumidor está lá. E realmente é complicado. Ricardo. Complicado. A ilegalidade é complicada e ela se dissemina na população e traz problemas. Então, a gente falou um pouco da segurança do equipamento, né? E falando da segurança do combustível, é lógico que tem essa parte que a gente não consegue controlar. Coisa, Ricardo, o Inmetro dá um certificado de aprovação daquilo? Ou só faz anual. Uma inspeção? Não, o condutor ele tem que carregar em mãos o certificado que caso ele seja abordado por uma fiscalização, ele tem que apresentar. Perfeito. Tá? Então, nós tivemos aqui em São Paulo uma situação que a inspeção veicular ficou paralela com a questão do GNV. Então, eu acredito que vocês que estão nesse processo devam colocar como uma coisa só, porque eu observei casos de desistência do GNV, porque tanto os empresários como os consumidores falaram, é muito complicado, eu tenho a inspeção normal, aí no GNV gerava taxas a mais e um complicador muito grande. Perfeito. E que fazia com que as pessoas desistissem, né? Então, isso ocorreu nos últimos anos, um problema de deixar de lado a aplicação. Eu acho também, viu, doutor Paulo, que tecnologia. Não houve aí ainda, perdoe-me, uma aceitação por parte da população do GNV, porque se tivesse acontecido essa aceitação da sociedade, as primeiras a colocar esse kit seriam as concessionárias. Ou seja, elas seriam as primeiras, porque elas estão dentro da lei, elas estão regulamentadas. Sim. E não conheço nenhuma concessionária que está colocando... Um fabricante, no caso, fabricante. Né? Muito bem colocado. O carro exato. Eu vou chegar no seu ponto e a gente teve algumas barreiras. A barreira principal foi a tecnologia. Sim. Nesses anos de 2005, 2007, onde teve o estopim da crise, a gente tinha no mercado equipamentos de terceira geração. Sim. Hoje, a Congás, alguns usuários pagam por essa tecnologia de terceira geração, que era o quê? Era como se você tivesse um carro de injeção eletrônica e você mudasse ele para carburação, ou seja, você andava uma tecnologia atrás. Hoje, a Congás, com o seu programa, a gente trouxe um kit que chama Geração 5, ele já é uma 5ª geração, ele é de origem italiana, e ele é todo eletrônico e de injeção direta de gás. Então, ele funciona de forma sequencial, ele segue o mesmo manual de garantia e manutenção de um veículo original. Então, a gente
a gente ainda pega alguns casos de pessoas que utilizavam terceira geração, que teve uma instalação não bem instalada e que hoje a gente está superando essa barreira. Mas você é muito gentil, não bem instalada. Alguma porque montadora... até mal instalado, o GNV traz muita economia. Sim. A única coisa é que ele vai trazer uma manutenção maior do que um de outro carro. Então, mas alguma montadora se interessa? Sim, hoje a gente tem a Fiat com o Siena Tetra Fuel. Ele já está há mais de 6 anos no mercado, com oferta de gás, e é a geração 6, essa nova geração. Você não precisa nem selecionar o combustível, ele seleciona por você, por temperatura, rotação. E a Comgás, ela viu que tinha um nicho aqui em São Paulo que não era só do Siena. A gente tinha muita procura por taxista, e hoje o taxista ele procura determinados modelos, e a gente fez um filtro dessas principais concessionárias que fazem venda para taxista. E a gente colocou esse programa nas concessionárias. Um exemplo, a gente tem uma concessionária que ela faz instalação, que é a Nova Veículos, e mantém a garantia de concessionária. Tá? Então, hoje a gente deve ter Estamos por volta... começando, então. a gente deve ter por volta 60 concessionárias em São Paulo, que elas vendem, comercializam GNV como se fosse um acessório. Sim. Só que é um acessório de economia. Ao invés de você comprar um banco de couro, um multimídia, ele oferta o GNV como um acessório de economia. O GNV, ele é menos tóxico do que a gasolina, do que o etanol? Sim, a gente fez um teste num laboratório indicado pela CETESB, um laboratório independente. Estou mexendo aqui. E hoje ele dá uma redução em relação à gasolina no CO2, que é um dos principais causadores do efeito estufa, em 20%. Em relação ao etanol, em 15%. Por que nossas autoridades não decretam a obrigatoriedade de taxistas e de não sei quem, né, que trabalham o dia inteiro com esse tipo de... E tem outro ponto sobre economia e meio ambiente. Como ele é distribuído por gasoduto, você está trazendo menos caminhão para o centro urbano, distribuindo combustível. Ou seja, quando você desloca líquido para gás, você evita que caminhões que estão emitindo também forte teor de enxofre, particulados, circulem dentro da... E o risco que esses caminhões colocam sobre as nossas... Professor Paulo, que é físico, ele abordou várias vezes, fez referência à poluição. Sim, sim. Né? Bom, aqui tem uma notícia alarmante que até vou me permitir dizer apenas que em 16 anos poderemos ter 256 mil mortes. E qual é o ponto de equilíbrio, isso ou desequilíbrio que nós temos? É justamente a frota de veículos, né? Nas regiões metropolitanas, nós temos uma frota muito grande. O vilão principal é o diesel, tá? Então, no caso do gás, é uma matriz energética que favorece a diminuição da poluição, e a gasolina polui muito e o álcool bem menos, mas o diesel é o principal vilão. Então, esses fatos são reais, né? Essa pesquisa. O diesel e a gasolina quase que se equiparam em termos de... Não se equiparam, o vilão é o diesel, tá? A gasolina passa a ser pela quantidade. Então, o que acontece? Para os formadores de opinião, os telespectadores, nos resta pensar em mudar a matriz energética, tá? E procurar a cada segmento diminuir essa poluição. Então, o diesel nós temos o diesel S10, nós temos uma gasolina melhor filtrada, nós temos a opção do gás, nós temos o etanol. Então, há um trabalho assim de cada setor de diminuir esses índices. Mas o que nós perdemos é no volume, tá? Porque o volume ele é muito grande na região metropolitana, então nós temos que pensar em mudar a matriz. Né? Mas nós corremos o risco de ter com o gás a mesma história que nós tivemos com o etanol? Corremos, e aliás, o histórico recente dele já é mais ou menos... O entusiasmo do Ricardo pode ficar como nós já assistimos as pessoas que defendiam o etanol? Exato. Talvez agora não, parece que vem uma força nova aí nas iniciativas, mas o histórico recente do GNV, do gás, ele tem vários tropeços, como ele já explicou, tá? Mas é importante que a coisa vá e realmente se solidifique, né? E esses números são reais? São reais. Matar 250 mil pessoas? São reais. Na verdade, quando se fala em mortalidade,
pessoal fala, como a pessoa cai morta? Não, a pessoa vai adquirindo problemas de saúde e ela acaba morrendo, né? Pelo câncer de pulmão, doenças cardiovasculares. Então, é um índice real de mortalidade mesmo. E há o prejuízo, que eles estão falando aqui na notícia, o prejuízo também das pessoas que não morrem, mas que são internadas, tratamentos. Então, para a sociedade é um prejuízo muito grande. Rede pública de saúde. Exatamente. 1,5 então, bilhões. Exatamente. Você está acompanhando Gente que Fala. Conosco hoje o físico Paulo da Conceição, advogado e empresário Misael Antônio de Souza, o consultor de marketing da Comgás Ricardo Valejo e o doutor Alberto Rolo, que é especialista em legislação eleitoral. Doutor Alberto, eu vou saltar uma notícia aqui, Rai, exatamente para perguntar ao doutor Alberto Rolo. A gente tem visto com frequência, doutor Rolo, tem ouvido, lido, incentivos a voto em branco, voto nulo. Isso pode provocar alguma alteração? Nem vou ler tudo isso daqui, vou pedir licença a todos aqui. Isso pode influenciar no resultado da eleição? Voto branco, voto nulo? Pode influenciar no sentido daquele que vota branco ou nulo, significar praticamente que não votou, que não fez escolha. O correto é você votar em candidato ou em partido político. Aí você está fazendo uma escolha. Se você vota branco ou vota nulo, esses votos não são considerados, não são entendidos como válidos. E só computa para efeito de saber quem ganhou a eleição um voto válido. Quer dizer, só aquele que vota em candidato ou partido político, no caso de eleição majoritária, nem partido político, você tem que votar no candidato. A eleição majoritária é presidente da República, governador, etc. E senador. Eleição proporcional são os deputados. Então, só vale o voto quando você vota em alguém na eleição majoritária. Na eleição proporcional, você ainda pode votar no partido político e ter uma escolha proporcional aí. Mas não existe esse negócio de vai fazer nova eleição, os votos nulos, etc. Isso desde do expediente, vamos dizer assim, da eleição de segundo turno, é que nós tivemos a adoção desse critério, porque antes, me lembro, no interior, as pessoas concorriam com o voto nulo. Era isso, né? Não. Era, mas isso já faz muito tempo. Mas eu estou relembrando, doutor. Isso daí é do seu tempo, já não me alcançou. Muito grato. Eu, quando cheguei lá, já tinha mudado um pouco. Mas porque o conceito que o senhor colocou de indiferença se aplica ou se aplicava ao voto em branco. Então, quem votava em branco era indiferente ao resultado da eleição. Quem anulava o voto era contrário ao que estava sendo apresentado. Eu disse no interior, porque era muito comum candidato único numa disputa de uma prefeitura, então ele concorria com o voto nulo. Né? Esse conceito acabou quando nós tivemos os dois turnos. Não existe mais. Vale para o primeiro turno, para ganhar a eleição no primeiro turno, você tem que fazer mais de 50% mais um dos votos válidos. Branco e nulo não vale para nada. Vale para jogar fora, vale para demonstrar um desinteresse e vale para você perder o direito de reclamar enquanto cidadão. Isso é muito importante. Enquanto cidadão, ou você escolhe alguém e se responsabiliza por quem você escolheu, ou você vota branco e nulo e depois vai reclamar para o bispo, para o papa, para o pastor, como é que chama lá? Exilado. Fica exilado. Você está fora de qualquer escolha, não escolheu ninguém, azar seu, depois não vem apresentar a conta, porque não tem conta, não tem para quem você apresentar a conta. Doutor, roda na rede da internet que essas urnas eletrônicas elas podem ser falhas. O senhor tem algum conhecimento disso? Olha, eu já fui nessa direção, eu acompanhei, eu reivindiquei, enquanto pessoa que entende um pouquinho de direito eleitoral, até que me chamaram para Brasília e me deram uma aula de como é que funciona esse problema do voto nulo, do voto dado em urna eletrônica, e me fez chegar à conclusão realmente que não havia nenhuma possibilidade desse voto poder ser fraudado. E o presidente de então, o ministro Ricardo Lewandowski, que era na época presidente do TSE,
abriu um concurso para físicos, para cientistas, cientistas de uma forma geral, apresentarem uma forma de fraudar. E os únicos que apresentaram alguma coisa foi o pessoal da Universidade de Brasília, para entender e para colocar que era, quando muito possível, você colocar os votos na ordem que eles foram dados. Então você ficava sabendo que o 10º eleitor que votou naquela urna tinha votado no João ou no Francisco, quer dizer, sabia em quem ele tinha votado. E aí abriu a possibilidade disso ser embaralhado, e foi embaralhado novamente. Eles alteraram um pouco a maneira de colher o voto para não haver a possibilidade de você identificar o voto, saber em quem. Ou seja, podemos ficar tranquilos que estamos votando certo. Eu voltei, então, a ter a conclusão que sim, que o voto é correto. O que me estranha, eu pessoalmente, me estranha Zancopé e demais colegas, porque só o Brasil tem esse processo, né? É um negócio assim... O Paraguai se recusou a usar a urna eletrônica. Você conversa, piada. Eu não morro de amores, mas na época em que outros eram candidatos, você votava a caneta, e na hora de passar o voto, o mesário chegava e dizia, número 14, 56 votos, número 20, 6 votos. E você cantava esses números e, na realidade, era o inverso. Só que, como você fazia a contagem bater, eram 60 votos, 54 para um, 6 para outro, o jeito invertia. Fazia 6 e 54. Mas o número total batia, 60 votos. Então, hoje não corremos mais esse nada. Risco. Que bom. A fraude era muita dislexia para anunciar. A fraude era imensa. Hoje não existe a menor possibilidade. Eu acho que só pelo o recorde de apuração, né, que o senhor já tem um resultado rápido, acho que isso a população ganhou como todo. Era um sofrimento, né? Sem dúvida. Lembra do Brizola, quando foi eleito no Rio de Janeiro, que eles ficaram um mês para apurar as eleições? Porque havia essa fraude. Mas, entre outras coisas. Doutor Rolo, eu citei o Paraguai, mas vários outros países se recusaram a usar a urna eletrônica que o Brasil divulgou para todo mundo, e muitos diziam que o correto seria, assim que eu confirmo o meu voto, sair a impressão da votação e eu coloco aquele voto impresso na urna e depois pode ser feita a conferência. E depois passa no coronel e recebe o dinheiro porque você consegue identificar em quem votou. É uma saída, mas né, você coloca na urna. É o comprovante da venda, né, doutor? Não, você não sai com ele. Você imprime e coloca na velha urna de lona. Mas não pode sair indo para Não. A prova. É a confirmação de uma possível... Se você vai lá fora e mostra, o meu voto está aqui, agora eu vou pôr no bolso, tudo bem. Mas sair de lá e colocar na urna sem ninguém ver... Você não sabe se colocou na urna, se não colocou. Mas, doutor Rolo, da mesma forma que nós procedíamos quando a cédula era preenchida manualmente. Foi por isso que acabaram com a cédula manual. Porque não funciona. Você está louco para voltar antigamente? Estou lembrando de Pombal. Lá era um pouco Pombal diferente. Fica onde? Olha, na Bahia. Como é que é lá a no eleição norte da lá? Bahia. Separa a rua principal, em um cordão de isolamento, você que é de lá e você que é de lá é de cá. Então não se mete aqui. Só que quando o cidadão entra na cabine, na urna para votar, já se sabe de quem é o voto dele, porque ele declara espontaneamente para todo mundo ouvir. Ele já está do lado, né? Nós estamos com o Gente que Fala, com o físico Paulo da Conceição, advogado e empresário Misael Antônio de Souza, o consultor de marketing da Comgás Ricardo Valejo e o doutor Alberto Rolo, especializado em legislação eleitoral. Nós vamos fazer um intervalo e depois, no retorno, vamos conversar com a Zilka Fialho, que é da AFIPESP. Umpa, dumpa, din, din. Parem! Mas que porcaria de música é essa aí? A TV Êxito vem com tudo este ano. Cheia de novidades. E esta é pra você, que é um apaixonado por clássicos do cinema. Vocês vão adorar isso.
muito bom. Se acomode. Divertimento e requinte. As minhas desculpas. Muito cuidado ao chegar, porque a sessão já está lotada. O tempo é coisa preciosa. E agora, com hora marcada. Que negócio é? Você está acompanhando Gente que Fala, hoje conosco aqui no estúdio, o físico Paulo da Conceição, advogado e empresário Misael Antônio de Souza, o consultor de marketing da Congás, Ricardo Valejo, e o doutor Alberto Rolo, que é especializado em legislação eleitoral. Contato conosco agora, Zilka Fialho, que é supervisora de marketing da AFIPESP. Vamos falar sobre as unidades de lazer da AFIPESP. Zilka, boa tarde, Zilka. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Zilka, além da prestação de serviço nas mais diversas áreas, a AFIPESP tem como destaque suas unidades de lazer. Quantas unidades de lazer a AFIPESP possui? Atualmente, a AFIPESP conta com 15 unidades de lazer. 12 delas no interior e litoral do estado de São Paulo e as outras 2 no interior de Minas Gerais. E onde as unidades de lazer estão localizadas? Estão no estado de São Paulo, nas cidades de Amparo, Avaré, 2 unidades em Campos do Jordão, Caraguatatuba, Guarujá, Itanhaém, Lindóia, São Pedro, Serra Negra, Socorro, Termas de Ibirá e Ubatuba, e em Minas Gerais, em Areado e Poços de Caldas. E o que oferecem aos associados? Cada unidade possui uma característica específica da região, seja nos serviços, na decoração dos espaços ou nas refeições que já estão inclusas no valor da reserva, exceto na nossa unidade de lazer Apenzel. De forma geral, possuem quartos aconchegantes e com lindas vistas para piscina adulta e infantil, salões de jogos, quadras poliesportivas, playground e muitas outras atrações. E onde o associado encontra mais informações e o que deve fazer para efetuar a reserva? Todas as informações sobre as nossas unidades estão no site www.afepesp.org.br ou com o setor de reservas, através do e-mail reservas@afepesp.org.br ou ainda pelo telefone 0800 771 7144. Associado à FEPESP. Aproveite para conhecer o novo sistema de reservas da FEPESP, o Flex Reserva. Programe-se, faça bons planos para a sua viagem e aproveite as nossas unidades de lazer. Agradeço a Zilka Fialho, que é supervisora de marketing da AFIPESP, trazendo informações para o Gente que Fala. Grato, Zilka. Boa tarde. Boa tarde. Aliás, eu faço questão de ressaltar, quando ela leu a relação de Avaré, a unidade de Avaré foi viabilizada aqui no Gente que Fala. O Tutílio era o presidente da AFIPESP e, por coincidência, na mesa, além do Tutílio, estava também o prefeito de Avaré, que não sabia que o processo ainda estava em andamento. E acelerado aqui no Gente que Fala, foi possível. Hoje há uma unidade muito bonita em Avaré. Fiz questão de registrar isso. A gente estava lembrando no momento em que vim aqui hoje participar do programa, né? E estava falando com o Fausto exatamente isso. A unidade de Avaré saiu do papel graças aqui à participação daqueles que estavam no programa, no Gente que Fala, um bom tempo atrás, viu, Misael? Tá. Doutor Rolo. Ou seja, aqui, além de informar, também presta serviço. Sim, sim. Que bom. Uma coincidência feliz, fala. os dois aí, Claro. quando o Tutílio pediu e tal, falou sobre Avaré, o prefeito falou, não estou sabendo disso, vamos Mas gente que verificar. fala, Zancopé, tem essa grandiosidade de aproximar as pessoas. Onde fica Pombal? Na Bahia, cara, no norte da Bahia. Fala onde fica 2.460 quilômetros tem daqui até lá. Fica entre Feira de Santana, que é o principal polo, né? 180 quilômetros, e 170 quilômetros de Paulo Afonso. As duas ficam na Grande Pombal. Na Grande Pombal, diríamos. Gente que fala hoje com o físico Paulo da Conceição, advogado e empresário Misael Antônio de Souza, consultor de marketing, planejamento e suprimento da Congás, Ricardo Valejo, e o advogado Alberto Rolo, que é especializado em legislação eleitoral.
O boletim Focus do Banco Central mostra que a expectativa para a alta do PIB caiu de 0,86% para 0,81%. Para 2015, os economistas também passaram a ver expansão menor, de 1,20% contra 1,5% na pesquisa anterior. Segundo a pesquisa, a tendência para os próximos 4 anos é que o Brasil cresça abaixo da média da última década, com inflação superior à meta de 4,5% e juros acima de 10%. Misael, posso colocá-lo aí? Olha, se eu fizesse parte da equipe econômica do governo, eu pegava meu chapéu e ia embora. Porque se o Brasil fechar para balanço, ele cresce 2%, se não tiver ninguém atrapalhando. Os recursos naturais, os recursos minerais que nós temos neste país, ele faz com que o Brasil cresça. Como é que pode uma Bolívia crescer 3%, 4% ao mês, outros países que são menos expressivos do que o Brasil, e nós ficamos numa taxa de 0,81%? Isso é uma brincadeira de mau gosto. E os juros não baixam. Os juros não baixam. A inflação está subindo levemente, que é uma inflação disfarçada. E o crescimento do país, do PIB, do nosso PIB, é 0,81%. E os impostos cresceram quanto? Eu vejo a nossa administração pública atual, assim, você pode gastar que dinheiro nós temos. Todo mês nós vamos ter um recorde de arrecadação. Agora, não é isso que nós queremos um crescimento uniforme em nosso país, e não 0,81%. Para mim, eu, se fosse da equipe, pegaria o meu chapéu, iria para a roça pescar, caçar, porque sinto muito, mas o crescimento é fora do comum, não se aceita, em hipótese alguma, para um país do tamanho do Brasil. Um certo tempo, eu discutia com uma grande personalidade da área econômica, e ele me dizia, não, eles vão tomar o poder, sim, eles vão tomar o poder. O Brasil é tão rico que você pode colocar um poste que ele vai para frente, porque quem manda no Brasil é a classe empresarial. E hoje eu vejo tudo isso. Professor Paulo? Exato. A gente vê um potencial muito grande, principalmente agricultura, indústria, e nós estamos quem sustenta o país, doutora. Quem sustenta o país só é o agrobusiness. Porque se cortar o agrobusiness, acabou. Exato. Reprimidos pelo planejamento, pelos recursos que não são usados. Eu acho que se nós acabarmos, se nós não deixar, se não tiver sido extintas o IAA, o IBC da vida, o Brasil estava de chapéu na mão, porque não deixava o empresário ir lá fora negociar. Hoje, com o empresário indo ao exterior negociar, ele conseguiu alavancar, e o agrobusiness é o que mais cresce nesse país. Entende? Então, com todas as dificuldades, com as intempéries que nós temos de norte a sul, com tudo isso, mas nós conseguimos crescer e ainda pagar a conta do Brasil. Mas a gente, lembrando, a gente não pode ficar muito dependente do agrobusiness, né? Visto o clima como está hoje, né? Sim, mas nós temos que... A necessidade, Paulo, a necessidade nos obriga a criar mecanismo de sobrevivência. Eu tenho uma propriedade lá que eu faço irrigação, certo? Então, por que eu fui fazer irrigação? São Francisco? Não, eu perfurei um poço que o governo deveria incentivar a perfuração de poços, mas o governo não dá um centavozinho de incentivo para aquele cano que você vai deixar colocado debaixo da terra. Para que se pagar IPI, ICMS, PIS, COFINS, imposto de renda sobre um tubo que você vai enfiar debaixo da terra para produzir alimentos? Quer dizer, é fácil o progresso desse país, é só o governo ter um pouquinho de visão. Você tem problemas, nós temos um aquífero dos melhores do mundo, o Guarani, e você, lá, por exemplo, na minha região, a água é excelente. Eu tenho um dos poços que eu extraio, não sei se a expressão certa é essa, extrair, mas 36 mil litros hora. Então, veja que nós temos um potencial muito grande. Agora, como nós nunca precisamos de nada nesse país, porque tem uma fartura tão grande nesse país, esse país é tão rico, ninguém passa fome, nós nunca tivemos guerra, nós nunca tivemos tufão, então é tudo bem, está tudo bem e ninguém se preocupa. Eu estava ouvindo agora que a arrecadação ali do impostômetro ultrapassou aos trilhões, 3 trilhões, me parece. Quer dizer, nós estamos sempre pagando mais e não recebemos nada em troca. Você está acompanhando o Gente que Fala, tem algumas perguntas, registrando antes o aniversário
Zé Carlos Blatt, que é coordenador de ensino à distância da TV Êxito. Um dos grandes profissionais desse país. Está no Rio de Janeiro, acompanhando gente que fala. Muito grato, Blatt. Parabéns, hein? Tem uma pergunta que é enviada ao Ricardo. Ricardo, problema do GNV, Gás Nacional Veicular, é isso? Em carros de passeio é o espaço que diminui muito no porta-malas. A pergunta é do Antônio Nunes. Tem solução, Antônio Nunes, do Tatuapé? Olha, tem solução sim. Hoje, normalmente, ele tira uma parte do porta-mala, dependendo do tamanho, chega a 1/3. Mas hoje tem muitos carros que eles suportam a instalação na parte inferior externa. Então, tem exemplos de muitos veículos hoje. Inclusive, os taxistas estão aderindo muito a esse tipo de instalação. Mas a reclamação maior do que a pergunta diz é de parte dos taxistas, que tiram espaço das malas. Muitos estão renovando os veículos e já na concessionária, quando ele enxerga essa oferta de ter o GNV com garantia da concessionária, ele já toma a decisão também para qual veículo ele vai aderir. E eles, hoje, a nossa estatística, 90% é por um modelo que consegue fazer a instalação na parte externa, que não influencia no porta-mala, que para o taxista, principalmente de aeroporto e rodoviária, é muito importante o porta-mala, ele não perder esse espaço. Tem outra pergunta exatamente para você, Ricardo. Existem danos para o motor? Já ouvi falar que tem perda de potência do veículo, é o Valdir da Cachoeirinha. Existia sim, no terceira geração, a perda de potência era próxima de 10%, que ele era um sistema, o carro foi projetado para um sistema de injeção e ele estava para um sistema de aspiração de gás, quando fazia a instalação do terceira. Esse de quinta, a perda de potência chega por volta de 2% a 3%, ela praticamente é imperceptível. Por quê? Ele é injetado o gás na quantidade exata de combustível e oxigênio que é necessária para cada pistão. Então, ele funciona de maneira sequencial, injeção de gás, isso proporciona uma menor perda de potência e maior eficiência energética. Uma outra pergunta agora para o Dr. Rolo. Dr. Rolo, quando será que uma certa parte da imprensa entenderá que jornal não é tribunal, repórter não é juiz de direito e editor não é desembargador? É o Jaime do Jardim Bonfilhório. Boa pergunta. Jaime, não sei quando, viu, mas está precisando. Não será na nossa gestão. Não é porque o Zancopé está aqui, é um grande homem de imprensa, uma pessoa abençoada, que nós vamos deixar de fazer a crítica que precisa ser feita. Imprensa funciona na base do quanto pior, melhor. Quer dizer, quando o negócio merece uma crítica, uma condenação, merece um derramamento de sangue, eles colocam e exploram o tema. Quando é uma notícia boa, uma situação confortável... Notícia boa não é notícia, doutor. Pois é, aquela história do cachorro, né? Notícia boa não é notícia, doutor. Tem que fazer o cachorro morder o rabo e não o rabo morder o cachorro. O dono mordeu o cachorro é notícia, o cachorro mordeu o dono... Não tem nenhum sentido. Mas é isso. Paulo, o que foi, Paulo? Não... Você assustou com a notícia boa? Não notícia é notícia boa, né? Não é notícia. Mas Zancopé, aproveitando aqui o Paulo... Tem uma outra pergunta, mas diga, Ricardo. Paulo está aqui... Desculpe. Se nós temos o GNV, que é menos poluente, se nós temos o óleo diesel, como diz o... É o vilão. É o vilão. Grande vilão da poluição. Meu Deus do céu, por que as nossas autoridades não adotam um critério de padronizar o transporte público municipal com isso? Por que na Europa nós temos a maioria das capitais europeias... Vou interromper para você para dizer que o professor Paulo participou ativamente de um projeto desta forma para reduzir a poluição de São Paulo. São alternativas energéticas. Hoje, nós temos uma escada, uma cadeia, e está assim, entre os primeiros lugares seria o veículo 100% elétrico, tá? E nós estamos trabalhando. São Paulo, ele já o veículo ônibus elétrico para transporte urbano, ele já entrou em licitação, ou seja,
o governo nosso ele está acelerando para que esses ônibus entrem nas ruas e é poluição zero. Ainda existe alguma linha de trólebus em São Paulo? Não, tem, nós temos 200 trólebus, mas o ônibus 100% elétrico não é trólebus, aquele que pega a energia de cima. Ele tem baterias, tá, que são recarregadas. Então nós temos já algumas empresas de fora do Brasil, uma é brasileira, que trabalhando nisso, então está se pressionando muito para que esses ônibus iniciam já a operação de transporte e aí a poluição é zero. Então, ônibus 100% elétrico. Isso é muito interessante. Quando se fala em ônibus elétrico hoje, não tem nada a ver com o trólebus. Não, não tem a ver pelo seguinte, a diferença é que o trólebus, o tradicional, que tem já décadas, é aquele ônibus elétrico que consome a energia daqueles cabos superiores. Aquilo trazia muito transtorno, embora na Europa conseguiram fazer muitos funcionarem bem, até nem se vê. Até hoje. Até hoje, é perfeito. Se eu pego as principais capitais europeias... Exato. Como nós aqui ficamos muito atrasados, houve uma descontinuidade dos trólebus em São Paulo, né? Foram reduzindo e queriam até eliminar, porque justamente pela questão da distribuição, que era muito cara nas décadas anteriores. E hoje se fala o que é no ônibus elétrico que se alimenta das próprias baterias. Então ele carrega as baterias, à noite na garagem ele recebe uma carga e durante o dia ele tem que andar pelo menos 250 quilômetros a 300 quilômetros. Esse é o padrão de ônibus que algumas empresas mundiais estão colocando à nossa disposição. Então nós vamos ter uma substituição de frota de ônibus com outras alternativas, diesel, gás, etanol, tem diesel de cana, são várias alternativas. Então, todas estão sendo apreciadas, juntamente com o elétrico. Mas a poluição zero, na verdade, seria o elétrico e a hidrogênio. Só que hidrogênio é uma tecnologia um pouco mais complicada e nós acreditamos que ela não vai evoluir muito. A gente acredita que o elétrico que vai tornar viável e melhorando a nossa vida, né? Nosso ar. Uma outra pergunta dirigida ao Ricardo. Ricardo, em 81, a Paulipetro pesquisou e comunicou que havia grandes reservas de gás de petróleo na Bacia de Santos. Por que a exploração de gás em nosso estado não começou naquela época? A pergunta é do Nelson Carlos, da Bela Vista. Hoje o pré-sal é uma realidade. Existe reservas de gás na Bacia de Santos, mas eu acho que o principal complicador é como você traz um combustível gasoso que está a 200, 300 quilômetros da nossa costa, como viabilizar esse transporte, um gás a essa distância, trazer para o continente. Eu acho que esse é o principal desafio que a Petrobras e quem vai explorar o pré-sal vem encontrando. É a viabilidade de explorar em águas profundas e de transportar esse gás, que não é tão simples quanto o líquido, que o líquido você coloca no navio e traz. O gás, para você ter escala, você teria que colocar alta pressão, e aí são vasos de pressão, são equipamentos muito mais sofisticados, e para uma escala de exploração, eu acho que esse vai ser o ponto. Não pode ser transportado em tanques, é isso? Vamos simplificar aqui. Ele tem duas formas de ser transportado, em alta pressão, em tanque. Sim. Mas o que é mais usual no mundo é GNL, que é o gás natural liquefeito. Você pega o gás, liquefaz ele, deixa ele em forma líquida a menos 162 graus Celsius e traz para o continente. Inclusive o Brasil, em momentos de dificuldade no setor elétrico, ele importa GNL dessa forma, através de Pecém, no Ceará e na Baía de Guanabara. Mas aí o custo seria inviável? Eu não sei te dizer se seria viável ou inviável. Tudo depende do custo desse combustível externo, qual é o valor que a gente tem no Brasil, qual é o valor da Bolívia. Existe uma série de fórmulas para determinar o momento que vai ser explorado essa alternativa de trazer de Santos para o continente. Uma outra pergunta para o doutor Misael. Doutor Misael, pós-Copa, quem mais sentirá no bolso, o trabalhador ou os empresários? Embora eu imagine que ambos já estão sofrendo com essa desaceleração da economia, é a Neuza do Cambuci. Neuza, obrigado. Na realidade, o empregado está sempre sofrendo, sempre com a carga tributária que esse país cobra, é absurdo. Agora, tem empresário aí falando sozinho para pagar a sua folha deste mês, porque junho e julho não se trabalhou nesse país.
Então, as grandes empresas, elas estão recorrendo a bancos para cobrir a sua folha de pagamentos, porque não houve faturamento nos meses de junho e julho, e isso gerou um prejuízo muito grande para a nação. A única que faturou foi a Alemanha, né? Mas, doutor, se a Alemanha não tivesse conquistado essa Copa, seria a maior injustiça para eles. E seria a pior injustiça se a Argentina ganhasse essa Copa. Então, pelo trabalho... Você está falando com o coração, não com... Não, pelo trabalho, pelo exemplo de organização, planejamento, eles nos deram uma aula, cara. Aqui nós fizemos o contrário, nós criamos celebridades oriundas de pequenas favelas ou de grandes favelas, e essas celebridades iam para os estádios com carros importados, com helicóptero, quer dizer, outra realidade. Lá não, o pessoal veio aqui para quê? Para representar o seu país e para trabalhar, desenvolver um trabalho. E isso, quem faturou com isso? Os bares que montaram o esquema especial, mas os grandes restaurantes estão recorrendo a bancos para pagar os impostos e os salários desse mês. Algo a acrescentar, doutor? Não, continua com o mesmo problema, né? Só quem faturou nessa história aí foi a Alemanha. E bem, né? E muito mas bem. Mas nos ensinaram alguma coisa, que não adianta ficarmos pensando que vai acontecer, que não vai. Temos que trabalhar. Um assunto que está em todas as manchetes. Diretor da Petrobras, Almir Barbassa, disse que o aumento dos combustíveis é imprescindível para a empresa reduzir seu endividamento. O executivo afirmou, porém, que não tem como prever quando isso ocorrerá e negou que a decisão tenha relação com o calendário eleitoral. Segundo ele, a defasagem é de 9,6% no preço da gasolina e 8,4% no diesel em relação aos preços internacionais. Tem alguma relação com o gás aí? Ou... Não. Mas tem uma relação com a venda de automóvel, né? Hoje, a cada dia que passa, você tem mais carros nas ruas. E quanto mais a Petrobras represa esses reajustes que ela declara, pior fica o caixa da Petrobras. Mas isso significa, Ricardo, que não devemos comprar Passadina, não devemos fazer outros investimentos que foram feitos aí aleatoriamente. Ou seja, cada dia surge uma história sobre Passadina. Para quê? Para quê? Por que o Brasil tinha que comprar uma usina nos Estados Unidos? Para quê? Com valor, e no outro dia eles refaturam isso e refaturam, quer dizer, tem alguma mancha aí nesse canal, viu? Só um factoide, diga. E além do índice que ela cita de reajuste de gasolina e diesel, tem um índice do etanol, que hoje muitos especialistas dizem que o etanol, por conta da paridade entre o preço de gasolina e etanol, aquele 70%, se a gasolina não se move, não se reajusta, o etanol também não reajusta, porque o consumidor hoje, o carro é flex, ele faz a conta e se tiver diferente do 0,70, ele não coloca o etanol. Então, esse reajuste não só prejudica o caixa da Petrobras, mas prejudica a balança comercial brasileira, porque você consome menos etanol e aí você importa mais gasolina, e prejudica a indústria suco-alcooleira que produz o etanol. Não anda, fica... Que não cresce, não faz investimentos, porque não... E que estão atrasando pagamentos, viu? Aqueles nossos amigos lá do rádio estão com pagamentos atrasados das usinas. Doutor Alberto Rolo, estamos às portas de uma eleição, né? As restrições são muito sérias com relação a essa propaganda eleitoral que nós vemos. Que propaganda? Muito. Tem propaganda? Não, você viu alguma propaganda? Não. Eu vim para cá hoje e não consegui ver um cartaz, hoje é cavalete. O que é isso que eu ia perguntar. O que é permitido hoje? Nós citamos cavalete aqui. Na cidade de São Paulo continua ainda outdoor proibido. Proibido por legislação municipal. Não, legislação federal. A legislação eleitoral é federal, não existe legislação municipal sobre parte de eleições. Aí a legislação é toda federal. Na administração anterior, a polêmica foi muito grande com relação à proibição de outdoors. Não é? Sim, e continua. Do mesmo jeito que era há 4 anos atrás, continua agora. Não tem outdoor, não tem música
nos coretos da campanha. Showmício, famoso showmício, não tem. Isso tudo é proibido. Um golpe muito grande na indústria da eleição, que era uma indústria fantástica, né? Com camisetas, brindes, também não pode, tinta, brindes de pequeno valor. Não é essa de pintar faixa, não. Tinta, a indústria da tinta. Pois é. Não é? Fizeram, era alguma coisa que ajudava a agitar o mercado e possibilitava mão de obra, maior faturamento, mão de obra. Nada disso está sendo permitido hoje em dia. Brinde de pequeno valor não pode de jeito nenhum. A lixa de unha, o pente, tudo isso daí tem condição de proporcionar uma vantagem para o candidato. Então, isso é proibido. E não sobrou nada para a campanha. A campanha você tem, quando muito, possibilidade de entregar um santinho, e mesmo assim precisa ver onde entrega o santinho. Tem um juiz aí de Mauá que puniu um candidato, um vereador, porque a esposa dele era professora de uma escola e do lado de fora da escola entregava santinho para o pessoal que passava. Ela terminava a aula, saía, quer dizer, a prova foi feita toda nessa direção e o juiz entende que ainda assim não podia entregar santinho. Então hoje não pode fazer propaganda, pouca forma de propaganda tem para fazer. O santinho é um que ainda está permitido. O folhetim é um que ainda está permitido. Tem uma legislação específica para o folhetim também. Não é qualquer um, não é qualquer tamanho. Tem isso também? Não tem. Para o cartaz tem. Para o cartaz, desculpa. Padrão. Tem. 10 por 40 é o máximo, mas você não pode envelopar o carro. Quer dizer, esse material não pode ser usado para você colocar do lado de fora do carro, que dificulta a visão. Então, há uma série de proibições para formas normais de fazer campanha. Aquela prática de se pintar os carros, isso é possível? Pintar o carro? Pintar o carro com o Dr. Misael. Sim, mas não pode envelopar o carro. Ele não vai poder colocar cartazes, principalmente que afetem o vidro do carro, que dificulte a visão das pessoas. Isso tudo é absolutamente proibido. Tem alguma coisa permitida? Pois o que é permitido hoje? Quer dizer, você falou de santinho? Santinho não, é o que restou. Reclamo lá no TSE, assisti uma palestra do sujeito que dizia que não devia fazer santinho, usar papel de jeito nenhum, porque isso significa corte de mata, significa prejuízo à natureza e tal. Achei lindo o que ele falou, lindo, poesia pura. Melhor do que Carlos Drummond de Andrade. E está lá. A pregação era no sentido de que não pode fazer. Agora, se você não fizer nenhum tipo de propaganda, quem vão ser os eleitos? Aqueles que já estão lá. Como é que o senhor vai mostrar o seu trabalho para os seus eleitores? Se o senhor não faz essa propaganda, como é que o senhor vai mostrar o seu trabalho para os seus eleitores? Porque eu vejo o político, ele não tem como divulgar o trabalho dele. Isso é difícil. Muito difícil. Tem político excelente nesse país e que trabalha dioturnamente pela sociedade. Mas que ele entra numa campanha dessa, impede a igualdade. Tem alguma legislação específica para a internet? Tem proibições também para a internet. Brincadeira. Mas é o que sobrou. Praticamente o que sobrou é esse tipo de... Você não pode comprar nada, você não pode comprar, que eu digo, na área da internet, você não pode comprar anúncios a serem feitos por alguma empresa na internet, não pode gastar dinheiro com a internet. Você pode ter o seu site, fazer a sua divulgação, quer dizer, é um uso de internet bastante pobre. É uma das poucas coisas que sobrou. Doutor Alberto Rolo, é sempre muito agradável tê-lo no Gente que Fala. Grato pela presença. Foi um prazer estar aqui com você, Zancopé, e com os companheiros de mesa. Professor Paulo da Conceição. Muito obrigado. Foi mais uma vez um prazer estar aqui com vocês e com esses colegas ilustres aqui nessa bancada, nesse programa aqui. Doutor Misael, filho orgulho de Pombal, obrigado por ter participado do Gente que Fala. Obrigado a vocês por me convidar, e a gente tenha sempre certeza que é uma alegria, uma satisfação muito grande fazer parte dessa mesa com tão ilustres autoridades. Ricardo Valejo, aprendeu o caminho, espero que retorne muitas outras vezes, Ricardo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Gente que Fala,
Tem na direção geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão, Pedro Schiavon. Na pauta, José Carlos Sicarelli, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues e Benê Benê. Na técnica da TV Êxito, Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Paulo Oliveira, Luiz Felipe Batista e Renato Borges. Final do Gente que Fala, grato mais uma vez.